Olá a todos, bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Carol Macaubal, sou professora de Processo Civil e nós vamos iniciar hoje esse curso, que é o Desafio OAB. Pessoal, o que é esse Desafio OAB? É quando a gente realmente vê como os temas caem na sua prova, porque são aulas focadas em resolução de questões e são resolução de questões do próprio exame de ordem. Perfeito? E eu vou mostrar aqui para vocês que sempre nós temos a alternativa A, B, C e D. Duas delas é loucura, tá? Sempre. Duas alternativas são doidonas da cabeça. E aí nós ficamos com duas e a minha função aqui é te ensinar a ir para a alternativa correta. Professora, se eu sei a matéria, é óbvio que eu vou. Perfeito, eu trabalho com isso sim. Mas eu também trabalho com a situação na hora da prova, deu branco. Não sei se é essa ou se é aquela. Então, eu preciso ensinar, direcionar vocês por uma questão de intuição, né? Uma questão de raciocínio, qual aí é a alternativa correta. E é isso que nós vamos trabalhar neste curso. Legal? Pessoal, seria fundamental, seria ótimo, excelente, mas se não der, tudo bem, fazer o resolução de questões acompanhado de um outro curso teórico, ou um extensivo ou um intensivo. Professora, não tenho condições, não tenho tempo, não sei o quê. Vamos embora, que aqui a gente também vai tentar abordar sempre que possível, né, a maior quantidade de temas. Mas se for possível você fazer junto, melhor ainda, tá certo? Olha só, vamos então começar aí a resolver as questões. Vou abrir a primeira questão e nós vamos junto identificar qual é o tema e de cara começar a verificar as alternativas. Olha isso. Questão 1 do exame número 25. Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando obrigação de fazer, consistente na restauração do sinteco, aplicado no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Em sua inicial, afirma ter interesse na autocomposição. Eita, pessoal, chamou um ponto aqui. Qual é? Autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais... Opa! Petição inicial. Quais são os requisitos essenciais de uma petição inicial? Seu artigo 319. A sua petição inicial, ela está devidamente, né, endereçada. É sua petição inicial ter o nome e a qualificação das partes, é sua petição inicial ter uma questão lógica entre fatos, fundamentos jurídicos, ter o valor da causa, ter pedido e suas especificações, e, além disso, o requerimento de provas e o valor da causa. Isso são requisitos essenciais. Portanto, toda vez em que se fala em uma petição inicial que cumpriu requisitos essenciais, eu estou falando em uma petição inicial que ela atendeu aos requisitos do artigo 319 do CPC. E aí, olha só, o juiz viu que atendeu. Por quê? Galera, quando não atender requisitos essenciais, o que o juiz manda fazer? Emenda da petição inicial. Então, quem não cumpre requisitos essenciais tem que emendar. Não sendo o caso, o juiz vai embora, continua o processo. E aí ele diz, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, vocês vão ver ao longo do curso que vocês vão estudar bastante também um artiguinho chamado 332 do CPC. O seu artigo 332 do CPC, pessoal, ele vem falar os casos em que, distribuída a petição inicial, e a sua petição inicial cumpriu os requisitos do 319, a regra não é que o juiz determine a citação do réu. A regra é que o juiz já julgue liminarmente improcedente o pedido. Professora, antes mesmo de citar o réu, o juiz já julga o pedido? Sim. Isso é normal? Não. Isso é uma medida excepcional. E somente nas hipóteses do 313.
32. E posso dar uma dica? O seu examinador adora cobrar as excepcionalidades. Então, o artigo 332, ele vive sendo cobrado na primeira fase. E nós vamos ver ainda que um recurso do artigo 332 tem também uma excepcionalidade. Podemos combinar o seguinte: toda vez que a professora entrar aqui no desafio OAB, os artigos que forem sendo colocados na lousa são de leitura obrigatória, porque são os artigos que têm maior incidência na sua prova. Tá certo? Então, olha só, distribuir a petição inicial. Cumpriu todos os requisitos do 319. Qual é o próximo passo? Ver se não é caso de improcedência liminar, porque a hipótese do 332. Não sendo caso de improcedência liminar, qual é o próximo ato? A tal da audiência do quê? De conciliação. E, sendo essa audiência frutífera, qual que é a consequência? Nós vamos ter aí um acordo, e este acordo será homologado e por meio de uma sentença. Perfeito? Estas daí são as regrinhas iniciais de um processo pelo procedimento comum. Então, olha aí, no nosso caso, não era a hipótese, né, de ter que emendar, porque cumprimos tudo do 319. Não era a hipótese do quê? Da improcedência liminar do pedido. Então, o que o juiz tem que fazer? Isso é procedimento, não é uma faculdade do juiz. Quando nós falamos em processo civil, gente, quando fala assim, começa com uma inicial, aí depois tem essa audiência, não é que o juiz quis assim, a parte quis assim, é o que está no código, é o procedimento. Então, sempre serão estes atos. E aí, o que aconteceu? Designa a audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência. Com base na legislação processual aplicável ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que vem aí? Olha só. Alternativa A. Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição será reduzida a termo pelo conciliador e, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados dos transatores ou por conciliador credenciado junto ao tribunal. Pessoal, será que aí nessa leitura nós encontramos algo fora da casinha? O que seria aqui fora da casinha? Qual é umas palavrinhas que você sempre tem que ficar atento? Independentemente, sempre, somente. E agora aqui, tá falando, olha, a alternativa A falou tudo correto. Agora, falou que não precisa ter homologação pelo juiz? Não, né, gente? Eu preciso ter a homologação. O juiz tem que homologar, e o juiz homologa por sentença. Pode conciliador proferir sentença? Não, somente o juiz. Portanto, a alternativa A está incorreta. Podemos já arriscar ela? Ó aqui o problema, ó, é isso aqui, independentemente. B. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento de contestação por José, no prazo de 15 dias úteis a serem contados de sua citação e antes da designação da audiência, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva. Galera, é isso mesmo? Vocês acham que a ideia de se ter uma audiência antes é óbvio que é obter um acordo? Se eu tenho um acordo, o réu vai precisar apresentar contestação? Não está indo contra os próprios princípios da economia e celeridade processual? Portanto, essa alternativa também não faz nenhum sentido, né? Então, também, assim... Próxima. C. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência
é considerada pelo CPC de 2015 como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor do Estado. Não sei, tem alguma coisa errada aqui? Prof, essa eu não sei. Então, peraí. Vamos ver a próxima? Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados, uma vez que nessa fase processual, a relação processual ainda não foi integralmente formada. Tá certo isso? Pelo amor de Deus. Quando é que a relação processual ela é integralmente formada? Não é quando o réu é citado? Começa a petição inicial com o autor, o juiz determina. Lembra que vocês estudaram aquele triângulozinho na faculdade? Autor, réu e juiz? Não é com a citação que eu tenho a formação do quê? Da relação processual? Não está fora da casinha isso também? Sim. Portanto, qual a única alternativa aqui correta? C. Tá, lógico, né, professora? Só eu estava no C, né? Tem mais de uma correta. Portanto, a alternativa correta é a C. Pessoal, vocês acham que essa alternativa foi letra de lei ou não? Sim, pura. Toda vez em que se falar em uma audiência de conciliação, leitura obrigatória do artigo 334. O seu artigo 334, ele vai te falar tudo a respeito da audiência de conciliação ou mediação do procedimento comum. É ele que vai te falar os casos em que ela não vai ocorrer. É ele que vai te falar se a ausência, cuidado com a palavrinha, injustificada, porque uma ausência justificada é ato atentatório à dignidade da justiça. Imagina você ter que fazer uma cirurgia, você está lá na sala de cirurgia toda cortada lá, vai sair correndo para ir no fórum para uma audiência? Aí não, né, gente? Então, é uma ausência injustificada. E posso chamar uma atenção? Sempre a ausência na audiência é ato atentatório à dignidade da justiça. Não é litigância de má-fé. E por não ser litigância de má-fé, não será revertido à parte contrária, e sim ao Estado. Por quê? O Estado foi lá e colocou conciliadores para trabalhar a favor de vocês, parte. Agendou um dia lá na agenda, designou essa audiência e você não comparece? Que coisa é essa? Portanto, no nosso caso, a alternativa correta era C e ela era letra da lei. É o artigo 334, parágrafo 8º, tá? Parágrafo 8º do CPC. Galera, posso só chamar uma atenção aqui? Tá doidinho para cair também isso na prova. Eu já sei, se não comparece à audiência, eu tenho aí um ato atentatório à dignidade da justiça e essa multa é revertida em favor do Estado, não é? Só que, olha só, imagine a situação em que os senhores estão diante de um cliente que ele tem gratuidade da justiça. Estou nem aí com essa multa, não vou pagar, meu cliente tem gratuidade. Legal? Negativo, a pegadinha, tá? Essa multa aqui, mesmo aquela pessoa que tem os benefícios da gratuidade, deve pagar, tá certo? Essa pegadinha está lá no artigo 98, parágrafo 4º do CPC. O seu artigo 98, parágrafo 4º do CPC, ele é expresso em afirmar que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Portanto, o que nós precisamos ter em mente? Ausência injustificada, multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Estado. Mesmo aquela parte que tenha benefícios da gratuidade, deverá pagar esta multa, que é o ato atentatório à dignidade da justiça. Posso fazer um link também entre procedimento comum e JEC?
No procedimento comum, a ausência da audiência de conciliação gera revelia? Não. No procedimento comum, não. A ausência vai gerar unicamente o quê? A multa. Agora, num juizado especial cível, a ausência à audiência de conciliação do réu, o que acontece? Revelia, tá bom? Cuidado que, nesse caso, a Lei 9.099 é como se fosse um procedimento especial. Beleza? Vamos para a próxima, então? Olha só. Diego e Thaís, maiores e capazes, ambos sem filhos, são formalmente casados pelo regime legal da comunhão parcial de bens. Ocorre que, devido a problemas conjugais e divergências quanto à divisão do patrimônio comum do casal, o matrimônio teve fim de forma conturbada, o que motivou Thaís a ajuizar ação de divórcio litigioso, cumulada com partilha de bens em face do ex-cônjuge. Na inicial, a autora informa que tem interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Já o Diego, regularmente citado, ele busca orientação jurídica sobre os possíveis desdobramentos da demanda ajuizada por sua ex-cônjuge. Na qualidade de advogado de Diego, assinale a opção que apresenta os esclarecimentos corretos que foram prestados. Olha aí que o examinador perguntou. A. Diego, ainda que de forma injustificada, possui a faculdade de deixar de comparecer? É? De forma injustificada, ele pode deixar de comparecer? Não, já sabemos. Isso aqui é uma coisa louca, né? B. Descabe no processo contencioso de divórcio ajuizado por Thaís a solução consensual da controvérsia, uma vez que o direito em questão possui feição extrapatrimonial e, portanto, indisponível? O que vocês acham? Professor, me parece fora da casinha, né? Porque eles estão falando de bens, a lei já fala 50-50, pô, já estão brigando aí, por que será que não pode sentar e tentar fazer um acordo? Parece também que é meio fora, né? C. Ante a existência de vínculo prévio entre as partes, a audiência a ser realizada para fins de autocomposição deverá ser conduzida por um conciliador, que poderá sugerir soluções para o litígio, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. E aqui, gente? Não sei. Eu já ouvi aqui, o conciliador não pode sugerir soluções, ele tem que esperar a parte. Então, vou deixar essa aqui paradinha aqui. Vamos ver D. A partir de requerimento que venha a ser formulado por Diego e Thaís, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial? Sim ou não? Pessoal, aqui nós vemos uma diferença no quê? Veja, a sua alternativa C, ela trabalha uma questão chamada conciliação. Já a sua alternativa D, ela trabalha um ponto chamado mediação. Pergunto para vocês, qual a diferença entre conciliação e mediação? Aqui o examinador queria saber exatamente isso. E a diferença entre uma conciliação e uma mediação, ó, presta atenção aí, já coloca e vocês têm que ler isso daí. Cadê? Conciliação. Aqui. Conciliador e mediador. A conciliação está lá no seu artigo 165, parágrafo 2º. Por sua vez, a mediação é 165, parágrafo 3º. Vocês vão ler em casa aqui 165, parágrafo 2º e 165, parágrafo 3º. A diferença é que na mediação será a audiência de mediação quando entre as partes existia um vínculo anterior antes. Já a conciliação, esse vínculo surgiu com o processo. Esses caras aqui, eles não eram casados? Eles já não tinham um vínculo antes? Mediação ou conciliação? Mediação. Perfeito? E olha só, uma outra coisa, lembre-se, a mediação é quando existe uma proximidade entre as partes anterior ao processo. São os casos de casamento, são os casos de vizinhança,
Nestas hipóteses, o que acontece? Primeiro, eu preciso acalmar o ânimo dessas partes para assim chegar a um acordo. Porque o negócio é tão emocional, se a gente sentar para fazer uma conciliação, mas não vai sair absolutamente nada. Só fica saindo o quê? Lavando roupa suja. A máquina chega a sair até fumaça lá na hora. Então, portanto, o mediador, ele busca mediar as relações, o emocional da parte. E aqui eu chamo ainda uma atenção a respeito das ações de família. A sua prova adora cobrar as ações de família, porque tem um procedimento especial. Então, vocês têm que ler ainda, para a aula de hoje, no que diz respeito à audiência nas ações de família, é imprescindível a leitura do artigo 694. Deixa eu ver aqui o meu. Artigo 694. Opa. É isso mesmo, ó. 694, que vai te dizer que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. E aí, olha o parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial. Portanto, a alternativa correta era a alternativa D. O fundamento é o 694, parágrafo único do CPC. Tá certo? Então, aqui, 694, parágrafo único do CPC. Toda vez em que se fala em ações de família, leitura obrigatória do 694 e também a respeito de audiência do 698, tá? O 698 te diz o seguinte: o Ministério Público, ele não precisa estar dentro da sala da audiência, mas o termo não será homologado sem a vista do MP. Tá certo? Quem te falou isso? O procedimento especial chamado ações de família. Beleza? Vamos ver o que vem aqui a próxima. Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Nós já sabemos o porquê os casos de família são mediação e não conciliação. Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta. Se houver interesse de incapaz, o MP deverá ser intimado a comparecer à audiência? Professora, não sei, pelo que eu já ouvi aí, né? B. É faculdade da parte estar acompanhado de advogado ou defensor público à audiência? Faculdade? Não. Qualquer audiência, tá? Inclusive de conciliação, a de mediação realizada em juízo pelo CPC é que as partes estejam representadas por advogados, tá? Cuidado o que nós temos na prática e cuidados que o CPC nos diz. Faculdade seria a opção. Eu escolho se eu quero que ele vá ou não. No JEC, o advogado ele é a opção até o quê? 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos, a presença de advogados será obrigatória. No procedimento comum, sempre a presença do advogado é obrigatório. E se não existir advogado, será nomeado um defensor público. Tá bom? C. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única sessão de mediação que, se restar frustrada sem acordo, deverá ser observado o procedimento comum? Isso aí vocês acham que tem a ver com o princípio do CPC, que busca, de toda forma, a conciliação? Não, né? Me parece meio fora da casinha isso. D. É lícito que, para a realização de mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam a suspensão do processo? Não. O que nós vimos aí agora na última questão? Meu Deus, eu vou até voltar, hein? O que eu tinha aí na última questão, gente? Mediação. Só que aí, o que eles fizeram aqui na última questão? O juiz pode determinar enquanto se submetem à
mediação. Só que as partes podem requerer a suspensão? Até eles tentarem fazer um acordo por meio da mediação? Sim. Portanto, também aqui, qual que será a alternativa correta? A D. Qual que é o fundamento? 694, parágrafo único. Ó, no que diz respeito a isso aqui, ó, se houver interesse de incapaz, o MP deverá ser intimado a comparecer à audiência. O MP tem que estar dentro da sala de audiência? Não. Foi o que eu disse, o 698. O seu 698, ele vai te dizer o seguinte, olha aqui. Somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Não está falando que esse cara tem que estar dentro da audiência, mas sim que o acordo, antes de ser homologado pelo juiz, tem que passar por ele, pelo MP, tá? Muita gente, quando fez essa prova, assinalou a alternativa A. Então, ela era uma pegadinha, tá bom? Vamos ver a próxima aí. Questão 4. Leilane, autora da ação de indenização por danos morais proposta em face de Carlindo, na 5ª Vara Civil da Comarca da Capital, informou em sua petição inicial que não possuía interesse na audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. O réu, regularmente citado, manifestou interesse na realização da referida audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz, então, aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa. Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que a autora informou em sua inicial que não possuía interesse? Galera, cuidado, tá? Leitura obrigatória do 334, parágrafo 4º. O artigo 334, parágrafo 4º, ele me diz exatamente as duas hipóteses em que essa audiência não irá ocorrer, que é se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse e se o direito não se admitir a autocomposição, tá bem? Então, aqui, o que acontece? O juiz designa a audiência, mesmo que o autor fala que não tem interesse. Agora, se o nosso amiguinho réu também fala que não tem interesse, essa audiência designada será cancelada. Agora, se o réuzinho não fala nada, a audiência está de pé. Agora, olha só, o magistrado não deveria ter marcado a audiência? Louco essa alternativa, né? Falei que tem umas fora da casinha? Deveria. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como um ato atentatório à dignidade da justiça? O que ele fez? Olha, a autora não foi, multa de 2%. Tá correto? Tá, não é isso que a lei fala? C. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto sem resolução do mérito? Não, procedimento comum não. Isso aqui é a história lá do JEC, não aqui no procedimento comum, tá? Veja que ele indica artigo do procedimento comum. Quando for JEC, ele vai indicar expressamente no juizado especial civil, tá bom? D. A manifestação de interesse do réu na referida audiência pode ser feita em até 72 horas antes da audiência? Não. Cuidado. Quando se fala em audiência no procedimento comum, eu tenho a regrinha do 3-2-1, o último apaga a luz. O que acontece? Distribuiu a petição inicial, essa audiência tem que ser designada com o mínimo de 30 dias de antecedência. Qual é o prazo que o réu deve ser citado? Em pelo menos até 20 dias antes da audiência. E o réu manifesta o seu desinteresse, que não quer essa audiência, em até 10 dias antes da audiência. Portanto, qual que é a regrinha? 3, 2, 1, o último apaga a luz. Por quê? 30 dias. Distribuiu a petição inicial, 30 dias a audiência. O réu tem que ser citado em pelo menos 20 dias antes dessa audiência. E o réu, se ele não quiser a audiência, ele fala em até 10 dias antes. Portanto, os 72 horas está errado. Qual a alternativa correta? A alternativa B de bola, tá certo? Que é o artigo 334, parágrafo 8º, que nós já sabemos aí.
E aqui, o último. Distribuída a ação, Antônia, autora, é intimada para audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Peraí, como é que ela é intimada na pessoa de seu advogado? Porque ela não fala que ela quer audiência ou não na petição inicial? Portanto, correto ela ser intimada na pessoa do advogado a data desta audiência, né? Até aí tudo bem. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero, réu. Acerca da audiência de conciliação ou de mediação com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Romero deverá ser citado para apresentar defesa? Não, Romero deve ser citado para comparecer à audiência. B. A audiência não será realizada uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse pela conciliação? Negativo, a audiência vai acontecer. C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente? Não, porque se ambas as partes falarem que não querem essa audiência, será cancelada. D. Antônia deve ser informada que seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça sob pena de multa. Portanto, mais uma vez, qual que é a alternativa correta? A alternativa D, fundamento, artigo 334, parágrafo 8º. Galera, tranquilo como que vem essa audiência, né? Só precisa saber, ato atentatório à dignidade da justiça, a ausência injustificada. As partes devem estar representadas por advogados. Além disso, quando que essa audiência não ocorre, se as partes manifestarem expressamente o desinteresse ou o direito não se admitir a autocomposição. E não esqueça a regrinha do 3, 2, 1. Beleza? Era isso aí que tínhamos para falar sobre audiência de conciliação.